Eu ainda estava muito debilitada, eu ainda estava muito magra na época. E aí eu saí do meu lugar e ele falou, vem andando. Só que quando você vier andando, Deus já vai estar te curando. Meu Deus. E aí eu fui saindo do meu lugar, eu fui dançando da onde eu estava até o altar. E aí ele levantou a mão pro alto e colocou a mão na minha mão. E ele falou assim, hoje o Senhor transforma toda dor, toda angústia, toda solidão, todo espírito de morte em dança, em dança, em dança. E eu comecei a dançar na ponta do pé. E eu dançava muito forte ali. Tanto que realmente precisavam de umas 5 pessoas para me segurar, porque eu não parava de dançar. Eu não parava de dançar, eu dançava na igreja. Meu Deus. Não é tempo de você entregar o seu ministério. O Senhor só manda te falar isso. Continua marchando. Amém. Porque muitas vidas serão alcançadas através da sua dança. Qual que é o melhor episódio mesmo, Helene? O próximo. Olá, seja bem-vindo ao podcast Eu Sou um Milagre. Meu nome é Emerson Nery, estou ao lado do amor da minha vida. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Elaine Nery, estou aqui com o Emerson. E a convidada especial hoje, hein? Hoje é Meu professora. Deus. Professora também? Uma grande professora. Ah, é? Tanto na escola quanto nas artes. Thaís, seja Ei, bem-vinda. Obrigada. Seja bem-vinda, tudo bem com você? Tudo bem. A produção te pegou em casa hoje? Né? Mandou lá o chofer foi te pegar lá? Sim, né? Na metade do caminho, né? Na metade do caminho. É isso aí. Thaís, você é de onde? Você é daqui de São Paulo? Não, na verdade sou de Volta Redonda, né? Volta Redonda. Uma cidade... interior, né? Isso, interior do Rio de Janeiro. E eu saí de lá com 17 anos. Com 17 anos? Isso. Meu Deus. E aí eu vim pra São Paulo. O que você lembra da sua infância? Muitas coisas, né? Tanto boas quanto ruins também, né? Então vamos pelas boas. Pois, já que você é professora, você lembra da escola que você estudou, não? Sim. Qual que é a escola Manuel Marinho, uma escola que eu me formei com magistério, na verdade. E a minha infância foi em Volta Redonda mesmo. Eu sempre gostei muito, muito de arte, muito de dançar, muito de brincar, muito de cantar. Eu, desde pequenininha, fui muito envolvida nessa parte da arte, né? Mas tem alguma inspiração na família? Algum motivo assim que você vê ou não? A minha tia dançava, mas quando eu decidi fazer isso, na verdade, minha mãe via isso em mim. Ela decidiu me colocar em alguns cursos de modelo, de teatro. Legal. E aí eu comecei bem novinha. Com quantos anos? Mais ou menos, eu acho que eu tinha uns 8 anos. 6, 7, 8 anos. Aí entrou na escolinha de artes lá. Isso, eu comecei com teatro. E aí do teatro eu fui selecionada para dança. E no teatro você ainda tem contato com alguém dessa época ou não? Ficou mesmo? Não mais. Era um projeto que tinha na cidade, né, lá em Volta Redonda, onde as pessoas levavam teatro em cada bairro. O teatro onde as pessoas iam assistir o teatro no próprio bairro. Então, era um caminhão onde as pessoas iam ali a peça teatral e tinha dança também. Que legal. E era um grupo de pessoas muito grande. E ali eu comecei uma carreira artística, mas que não cristã na época, né? Era uma... Ainda não conhecia, né, a Cristo naquela época. Na tua família ninguém frequentava a igreja? Não, ninguém frequentava. Nós éramos católicos, na verdade, nós íamos, né, na igreja, mas eu não tanto. E aí eu comecei ali bem pequenininha, eu amava comunicar com as pessoas, eu amava me expressar através tanto da arte, do teatro, quanto da dança. E aí eu tive que ter uma escolha, ou você faz o teatro ou você faz a dança. Porque era um grupo de pessoas, mas que eles trabalhavam juntos. E aí eu lembro que a coreógrafa do grupo falou, eu quero a Thaís pra dança. Te selecionou? Sim. Mas além disso, desse grupo, eu participava de eventos fora desse grupo, né? Eu participava na questão de... às vezes tinha concursos, samba, trio elétrico...
Eu dancei com diversos grupos famosos, alguns grupos bem Fez conhecidos participação daquela especial? época, sim. mesmo? Já fiz participação especial em Eita, alguns grupos. pergunta ou não pergunta? Pergunta. Qual grupo que você participou? Então, um dos grupos foi do Tchacabum. Eu Ah, dancei uma vez com eles num Acabou festival. era que tinha a Graciane, não era? Isso, que tinha... Mas eu era bem novinha. Eu devia ter uns 14 anos nessa época, 15 mais ou menos, quando eu comecei. Mas ali, como eu disse, eu não conhecia ainda, né, a Cristo. Então, eu vivia num mundo artístico mesmo. E só que eu era muito influenciada pela minha mãe. Quando ela me via naquele lugar, ela via Ela como te incentivava, né? Ela me incentivava. E eu ia de um canto pro outro, viajava, porque essa companhia de dança, ela às vezes era convidada para alguns eventos. Então, eu participava desses eventos. E aí, eu prossegui, né? Até os meus 15, 16 anos lá nessa cidade. Você participava desses eventos. Isso. O que você sentia quando você estava nesses ambientes? Olha, quando pequena, para mim aquilo tudo era um passageiro para ser alegria mesmo, sabe? Uma passagem de alegria, era um momento que eu me sentia alegre pelas coisas que eu vivia quando criança, né? Então, era o momento de me divertir, eu sentia como uma diversão. Só que conforme eu fui crescendo, na minha adolescência mesmo, em alguns momentos eu não me sentia bem. Principalmente na parte da dança. O teatro eu fazia peça, mas aquilo não me incomodava tanto, né? Porque era algo muito... Era peças Alice no País das Maravilhas, peças mais infantis. Mas quando envolvia a dança, tinha algumas coisas que vinham com a parte sensuais, né? As partes que, querendo ou não, você ali demonstrava, né? O seu corpo, né? Questão de samba. E aquele momento, para mim, ao mesmo tempo que era alegre, porque eu não conhecia a Cristo, eu não conhecia o Evangelho. Então, para mim, aquele momento era um momento alegre. Só que, quando acabava aquele momento, voltava tudo à tona. Eu sentia a tristeza, eu sentia o desespero, eu sentia aquilo que eu passava dentro da minha casa, eu sentia as coisas ruins acontecendo. Então, aquilo era só um momento, era algo momentâneo, que quando acabava, eu voltava à vida real, né? Eu falava, aquele vazio, né? Sempre tem um vazio que não é preenchido, né? Sim, e aquela euforia do momento acaba indo embora, né? E na década de 90, nos anos 2000, houve uma exposição, assim, da mulher, né? No contexto do corpo feminino, de uma forma, assim, que hoje em dia a gente olha para trás e fala, meu Deus, como pode? Né? Era uma coisa realmente absurda. E quando foi assim, o dia que você falou assim, ou você pediu um socorro, ou você sinalizou algo para alguém, teve o primeiro contato assim com Deus? Como eu falei, eu dançava, né, no trio elétrico, mas eu via a situação familiar que eu vivia na época, e eu falava assim, que eu queria crescer na vida. Eu queria ter minha faculdade, eu queria ter o meu apartamento, a minha casa. E para isso eu teria que sair, né? Eu teria que conquistar algo. E eu via que naquele momento a minha família ela fazia o sacrifício, né? No caso, a minha mãe fazia bastante, meus tios me ajudavam, mas não era aquilo que eu queria viver. Eu queria viver algo maior do que aquilo. E uma vez eu estava no ensaio, eu ia participar de um concurso para ser princesa da bateria, da Mangueira, na época. Eles estavam com um concurso porque tinha... Aqui já era a rainha e eles queriam contratar uma princesa da bateria. E eu lembro que eu participei de várias fases e eu cheguei na final. Só que em todas as fases, eu não estava feliz com aquilo. Eu fazia porque todo mundo achava aquilo bonito para mim. Só que eu mesma não estava feliz. E aí eu lembro que eu saí no jornal e a minha família todo mundo ficou feliz, né? A minha foto lá no bairro, todo mundo feliz comigo. Olha, a Thaís, sabe a Thaís? Deus, ela tá lá, ó, no jornal. Mas dentro de mim aquilo não me fazia mais ficar feliz. Não fazia sentido pra você. Não fazia mais sentido pra mim. E aí eu fui, teria a final.
E aí, na final, eu estava praticamente assim, não estava vestida adequadamente, eu tive que ficar totalmente vestida para o momento mesmo, né? E aí, eu subi no trio elétrico. E aí, tinha uma menina que iria competir comigo naquele momento. E estava lotado. Muita gente naquele lugar. Tinha muita gente. E um dia antes, eu lembro que eu não acreditava muito em Deus. Por tudo que eu vivi e passei na minha infância, eu não acreditava muito em Deus. O que passava? Era, assim, momentos tristes, né? Brigas familiares, discussões. E aí eu precisava, às vezes, né? E eu sempre falava, mãe, a gente vai sair um dia, né? Assim, essa vida. E aí eu olhei para o céu e eu vi umas estrelas. Só que, para mim, Deus, ele não existia. Porque como eu poderia viver tudo aquilo que eu vivia, se Deus existisse, por que eu passaria por aquilo que eu passava, né? Então, eu olhei para o céu e eu falei assim, Deus, foi o socorro que eu pedi. Eu não quero mais ver isso. Eu quero viver os meus sonhos, eu quero poder conquistar, eu quero ter uma faculdade, conquistar as minhas coisas, mas eu não sei o que fazer. E aí, faz algo por mim, sabe? Eu pedi aquilo. E ninguém da minha família sabia. Eu nem sei se hoje ainda, né? Eu contei isso pra alguém. Mas eu lembro que meu irmão era bem pequeno na época. E eu fechei a cortina do meu quarto e eu deitei. E no outro dia tinha esse concurso. E aí eu me arrumei, fui pro concurso. Só que quando eu subi no trio elétrico, eu olhei todas aquelas pessoas. Eu comecei a me sentir de uma forma tão suja. Eu não conseguia me sentir bem daquele jeito que eu estava. E o samba começou a tocar e eu não conseguia dançar. Eu comecei a chorar. E eu falei, eu não quero isso, sabe? Eu comecei a me sentir muito suja. E eu acredito que foi esse primeiro contato que eu tive com Deus, mesmo sem conhecê-lo de verdade, mesmo sem ter a conexão. Que hoje eu posso dizer, né, que eu vivo isso. Mas, e eu falei, eu pedi, né? E eu ouvi uma voz assim, aqui não é mais o seu lugar. Eu tô aqui. E quando eu ouvi essa voz, eu desci daquele trio elétrico correndo. E eu queria pedir para alguém colocar uma roupa em mim. Eu pedia para alguém colocar uma blusa em mim. E eu olhava para minha mãe e eu falava, eu não quero mais ficar aqui, eu não quero mais ficar aqui. Eu preciso ir embora para São Paulo. Meu Deus. E ela, como em São Paulo, Thaís? Como você vai morar em São Paulo? Eu falei, eu preciso ir para São Paulo. Isso eu tinha 17 anos. E você, esse desejo, a gente já viu que a libertação já aconteceu na hora, né? Sim. Mas esse desejo de vir para São Paulo tinha algo especial? Você conhecia alguém? Ou... A minha avó morava aqui, né? Ela é falecida, mas ela morava em São Paulo. E na época eu era menor. Então eu tive que pedir para ela. Eu lembro que eu acordei sem os pais saberem e eu fui pro orelhão. Na época tinha orelhão ainda, sim, né? Sim. As crianças, procurem no Google. Já era cartão, já, né? Naquela época tinha orelhão. E aí eu liguei pra minha avó e eu pedia chorando pra ela pra vir morar em São Paulo. E ela achava que tinha acontecido alguma coisa em questão familiar, que eu queria muito vir. E as minhas malas já estavam prontas embaixo da minha cama. Você fez tudo, você arquitetou tudo sem ninguém saber. E aí foi quando eu contei para uma amiga minha, uma grande amiga minha, que até hoje a gente tem contato. E ela falou assim para mim, você vai vencer. Você vai vencer. E ela me ajudou. A Rayane, ela me ajudou muito. Ela colocou todas as coisas no carro. E a minha avó autorizou eu vir, né? E minha mãe chorou muito na época. Isso que eu ia perguntar, como que foi, né? Muito, a despedida foi muito difícil. E pra mim, eu achei que seria tudo muito fácil, né? Eu falei, não, vou morar com a minha avó. Só que a minha avó não morava no apartamento na época, né? Minha avó, ela cuidava de uma senhora. Então, eu praticamente ficava mais sozinha na casa. E eu não sabia cozinhar, não sabia fazer nada, né? 17 anos, era muito novinha. E aí, essa minha amiga, ela me ajudou, colocou as malas tudo no carro. A família dela foi comigo pra rodoviária, minha mãe foi. E eu lembro como se fosse hoje, assim, meu irmão bem pequenininho, meu pai já estava lá com a gente. E aí eu
Entrei no ônibus e aí eu dei o tchau. Só que naquele momento que eu dei tchau, eu sabia que algo mudaria completamente na minha vida. Eu não entendia o porquê eu estava vindo. Eu não sabia. Nem sonhava viver o que eu tô vivendo hoje, né? O que eu vivo hoje. Mas Deus já tinha, né? Não eram os meus sonhos, eram os sonhos dele. Hoje você trabalha com criança. Sim, trabalho Existem com criança. muitas crianças desinibidas e acho que hoje o advento da internet proporciona, né? Da criança já falar assim, quero ser youtuber. Mas você acha que ainda tem muito pai que projeta sonhos e ficam incentivando os filhos a serem aquilo que eles não têm vontade nem vocação? Olha, eu dou aula há praticamente 20 anos, né? Eu tanto na escola normal e hoje eu também desenvolvo trabalho com crianças, mas através da dança cristã. Eu vejo que os pais, alguns, não são todos, mas alguns acham bonito, né? Eu quero que o meu filho siga isso, olha que legal, né? Não criticando, julgando, né? Mas eu acredito que hoje o mundo da internet precisa ver, né? O que é bom, até que ponto é bom para o meu filho e até que ponto não é bom. E às vezes eu acho que projeta um pouco também, né? O sonho que eu tenho, eu acabo fazendo... Uma frustração. Uma frustração, uma falta de alguma coisa, acaba tipo, meu filho vai realizar aquilo, vai ser o que eu não fui. Sim, isso acontece muito. Eu vejo bastante pais ou mães que não foram, por exemplo, mãe que não dançava quando criança, mas era o sonho dela e ela projeta isso no filho dela ou na filha dela, entendeu? Ele fala, eu queria ter isso, mas a minha filha vai viver isso. Aquilo que eu não vivi, a minha filha vai viver, né? Eu vivencio isso muito, tanto na escola, às vezes, né, com a dança, mas tem criança que tem aquele dom para algo, mas tem criança que não. Às vezes ele não quer aquilo, né? Mas eu vejo que hoje eu sou, para algumas crianças, como espelho, tanto na escola quanto na igreja também. Aí você chegou em São Paulo, foi tudo lindo, maravilhoso, cena de novela, né? Muito glamour. Achando que era, mas não era. Só passeio em shopping, Imagina, como é que foi? Imagina. Quando eu cheguei, eu não tinha emprego. Eu pedi demissão da escola que eu trabalhava, porque eu dou aula desde os 15 anos, né? Porque eu fiz o magistério, então naquela época eu podia dar aula. Então, quando eu cheguei aqui, eu falei, eu não tenho emprego. E agora, o que vai ser de mim? E eu sempre ajudei minha família em algo, desde novinha. Porque eu sempre falei que eu ia trabalhar para ajudar, né, a minha casa. E aí foi quando começou a minha vida em São Paulo. Eu comecei a entregar currículo e eu não conseguia emprego. E eu não conhecia São Paulo. Você não procurou nada ligado à arte também? Eu procurava as escolas, mas eu queria fazer aula de dança. Só que em São Paulo é muito diferente de Volta Redonda. Então, as aulas de dança aqui, elas são caras, né? Os lugares são caros, né? Para você fazer uma aula de dança não é tão barato. Tem lugares gratuitos, mas na época eu não conseguia. E aí eu comecei a correr atrás de emprego. E aí eu lembro que eu entreguei um currículo numa escola, né? Uma escola de educação infantil. Lá é uma escola que era de projetos, então tinha dança, tinha artes dentro da escola. Tudo a ver com o que você... Só que era voltado para a área cristã mesmo, né? O desenvolvimento cristão. E aí eu tinha um senhorzinho na porta e já tinham passado umas 8 meninas para fazer a entrevista. E esse senhorzinho falou assim, olha, de todas as 8 que passaram aqui, você vai ficar. A vaga é sua. Eita... E a felicidade? E aí, na hora, ele falou assim, Deus já está falando que essa vaga é sua. E como eu era assim, né, não entendia muito em relação à questão de profecia, né, eu fui embora. Mas quando eu cheguei em casa, eu ajoelhei. E eu orei pela primeira vez. E eu falei, Deus, se essa vaga é minha, eu vou entrar lá. E aí eu fui chamada no outro dia, às 7 horas da manhã. Eita. E ali eu aceitei Jesus através da vida de uma criança. Porque sério? Sim. Era sua aluna ou não? Era aluno da escola, mas não especificamente minha aluna. Toda sexta tinha um cultinho. E aí, nesse culto, eles faziam a criança que pregava. E aí, teve um dia que eu
aceitei Jesus ali naquele momento através da vida de uma criança. Meu Deus! E aí ainda não dançava ali, né? Não tinha me convertido pela forma da dança. E aí dali Deus começou a trabalhar na minha vida. Muitas lutas. Enfrentei diversas vezes lutas. Teve um momento que eu precisei voltar pro Rio. Eu voltei. E só que quando eu voltei pro Rio, as portas não se abriam. E aí uma chefe falou assim pra mim, ó, a porta aqui em São Paulo ainda tá aberta. Era nessa mesma escola? Não, já era uma outra escola, porque nessa escola eu já tinha passado, né? Eu acredito que... Eu falo muito de ciclos, porque quando eu saí dessa escola, Deus fechou, porque Ele já sabia que tinha um novo ciclo na minha vida. Sim. E aí, quando eu entrei nessa nova escola, eu precisei morar dentro dela por um tempinho, porque como eu voltei para São Paulo, eu tive que ficar lá. Não consegui mais ficar na casa da minha avó. E aí, foi quando minha vida começou ali, ter que alugar casa, né? Eu falei, não, eu preciso crescer. O pessoal abriu uma oportunidade para você morar dentro da escola? Sim. Eu morei uns 6 meses, 8 meses dentro da escola. Meu Deus, Os pais não sabiam. Os pais dos alunos não sabiam? Não sabiam. Eu guardava as minhas coisas de manhã para os pais não saberem que eu morava ali dentro. E à noite eu dormia num quartinho que tinha dentro da escola. E como que você se sentia nessa época? Você se sentia acolhida ou você se sentia abandonada? Eu acredito que os dois. Pela dona da escola, sim. E viver longe da família não é fácil. Não é fácil. Eu precisei viver o ID, né? E quando fala, você precisa sair da sua parentela para você viver os sonhos de Deus. E eu eu tinha uma fé muito grande, uma força dentro de mim, que ali eu ia vencer. Só que nesse tempo que eu morei dentro dessa escola, eu tinha que pagar minha faculdade e eu ganhava muito pouco. E eu falei, como eu vou pagar a faculdade, né? Pedagogia, porque aí eu precisava fazer a pedagogia, o magistério só não estava valendo mais. E aí existia um programa que era a Escola da Família, que você trabalhava final de semana para você pagar a sua faculdade. Eu falei, eu vou fazer isso. Se eu vim para realizar esse sonho de fazer minha faculdade, eu vou fazer. E aí eu entrei nesse projeto, eu trabalhava sábado e domingo no estado, e durante a semana eu ficava na escola. E aí eu lembro que foi aí que Deus começou a trabalhar na minha vida através da dança. Que ali eu comecei a dar aula de dança, porque eu não tinha o que fazer no projeto. Então eu falei, eu vou fazer o que eu sei, que é dançar. Só que eu não sentia de fazer uma dança qualquer, eu queria uma dança, um balé, algo que eu pudesse, que eu não mostrasse mais o meu corpo ali. Só que nesse momento, eu não estava tão firme com Deus ali, sabe? Eu já tinha me afastado, eu não estava indo tanto na igreja, porque essa questão de eu ter voltado para o Rio e voltado para São Paulo, isso fez com que minha cabeça pensasse diversas coisas, né? Então, foi um momento que eu me afastei um pouco de Deus. E aí, eu estava nesse local, dando aula, eu tinha 85 alunas. Meu Deus. Meninas, só meninas. E eu era tão nova, assim, eu olhava para aquelas meninas e eu falei, gente, olha quantas meninas aqui querem aprender algo, né? Meninas bem novinhas, crianças. E aí, um dia eu tava dançando com elas, ensinando, e uma mãe de uma das meninas me abraçou e falou assim, Thaís, é o seu último dia aqui. Nossa. Meu Deus. De novo, Thaís. Ela falou, é seu último dia aqui. Mais um ciclo tava se fechando? Aí eu falei, como assim? Como eu vou pagar minha faculdade? Ela falou assim, Deus vai te usar dessa forma, dançando com crianças. Mas vai ser pra Ele, na casa dele, honrando o nome dele. E aí, na hora eu não dei muita assim, atenção. E aí, quando acabava a aula, eu tinha que guardar todas as coisas. E aí eu guardei todas as cadeiras, só que no momento que eu peguei uma mesa, a mesa virou no meu pé. E ali machucou meu pé ficou muito inchado. E eu precisei parar. E nessa que eu precisei parar, Deus começou a trabalhar na minha volta para a igreja, né? Volta para Ele.
Só que aí, nesse tempo, eu já conheci um rapaz, eu me afastei, né? E aí eu entrei em depressão. Eu fiquei 2 anos quase em depressão. Eu tentei me matar algumas vezes. Eu fiquei muito, muito ruim mesmo em São Paulo. Minha mãe veio, ficou comigo um tempo, mas ela precisava voltar, né? Nem ela aguentou muito ficar próximo. E era um momento que Deus estava tratando de mim. Ele estava me tratando ali naquele momento. E eu cheguei a perguntar se Deus existisse e o diabo existia. E você teve essa resposta? Sim. Como foi essa experiência? Foi exatamente como se fosse um sonho, mas era muito real para mim. Eu não tinha mais onde ficar, eu já tinha saído da escola, tinha alugado uma casa, só que aí eu saí da casa porque eu estava em depressão, então eu não tinha como trabalhar. E eu aluguei um porão. E esse porão era muito frio, gelado. E eu lembro que eu levantei dessa cama, eu falei assim, Deus, será que o Senhor existe mesmo e o diabo existe? E aí eu fui deitar. E eu vi, é como se eu visse mesmo o meu corpo ali, eu vendo o que estava acontecendo. E aí eu vi uma mesa branca. E aí tinha a minha mãe e meu irmão nessa mesa. As pessoas que eu mais amo, né? As pessoas que eu amo nessa vida. E eu falei assim, nossa, vocês já chegaram? Como se eu estivesse conversando com eles, normal. E aí minha mãe levantava. Só que eu via que não era minha mãe. E ela falava assim, você não perguntou se eu existia? Eu tô aqui. E eu vou acabar com a sua vida nesse lugar. Nossa. Meu Deus, que forte. Eu vou acabar com a sua vida. E aí foi o momento que eu acredito que eu tive a maior força, a maior fé da minha vida. Que eu peguei a pessoa que não era ela, né? Segurei assim, e ela na minha garganta, e eu falei, você não vai acabar com a minha vida nesse lugar. Porque hoje eu entrego a minha vida pra Jesus. E eu peguei ela e joguei com uma força, e quando eu joguei, tinha um buraco. E esse demônio caía dentro desse buraco. E nisso, o que eu queria usar a vida do meu irmão grudava em mim. E eu jogava também. E aí eu levantei. Aí foi quando eu acordei. E eu acordei desesperada, querendo procurar uma igreja, um lugar para eu ir. E aí eu vi a marca no meu pescoço. Meu Deus. Eita, dona Elaine. Jesus. Vi, ó, tem nem meia hora de episódio, já saiu tudo isso aí. Eu já tive uma experiência parecida, né? Acordei com essa mesma sensação e a gente até conta aqui no episódio especial, né? De um ano, que foi depois de um episódio, e é uma coisa assim, surreal. Sim. Porque ao mesmo tempo que você fica com aquele medo, mas você tem uma força tão grande que você fala assim, não, agora ninguém me para. E a gente vai começar agora a falar sobre o ministério dela, né? Mas depois desse recadinho que eu tenho para você. Pessoal, hoje eu tô aqui para falar para vocês da Tizan. A Tizan é o melhor lugar para você fazer o teu conteúdo. Você que tem o sonho de ter o seu podcast, não perca tempo. Entre em contato com eles agora. Eles vão fazer para você o desenvolvimento da tua logo, toda a sua marca, aqueles pequenos vídeos para você postar nas suas redes sociais, tudo é com eles. O melhor lugar, assessoria top. Não perca tempo, venha para a Tizan. Já estamos de volta, Elaine. E aí, o que o pessoal tem que fazer? Se inscreva no nosso canal, comenta, compartilha. Acredito que você deve conhecer muita menina aí que passa aí pelos perrengues que a Thaís passou, né? Graças a Deus já superou. E você viu esse recadinho que eu dei agora há pouco aí, né? Vem pra Tizan e vem gravar o seu conteúdo pra cá. E aí, dona Elaine? E aí, Thaís? Você tem mais curiosidade aí sobre a Thaís? Como é que foi esse reencontro com Jesus após você dar de frente com o cão? Eu acordei, né, naquele dia que eu havia perguntado pra Deus, né, se ele realmente existia e o inimigo existia. Então eu acordei assustada, e aí eu desci a rua da casa onde eu morava e eu vi a igreja aberta. E eu ajoelhei na frente da igreja, tinha um rapaz na frente dessa igreja, que hoje é meu amigo, Fernando, e eu olhei pra ele e eu falei assim, me ajuda. Eu não quero viver mais isso. Eu não tenho dúvidas que eu sou de Cristo. Me ajuda. Eu não quero morrer assim.
E aí ele me levou para uma sala, e tinha vários pastores, presbíteros, e eles oraram pela minha vida, eles foram na minha casa, eles jejuavam pela minha vida, eles não desistiram de mim. E foi a igreja onde eu congreguei por muitos anos. E ali eu comecei a dançar, né? Eu comecei a dançar, porque assim, a depressão, ela tem um processo, né? A libertação, ela tem um processo, né? Claro que não foi de um dia para o outro. Isso, eu ia mas perguntar, eu não desistia. teve altos e baixos, então. Sim. Tinha momentos que eu tava muito bem, que eu ia pra igreja, mas tinha momentos que eu não queria levantar da cama. Só que eles não desistiam e iam atrás de mim. Então, assim, para quem está em depressão, né, ou quem passou por um processo de depressão, existe um alto e baixo. Não sai de um dia para o outro. Só que você não pode desistir. Porque se você desistir... Se entregar, né? Se entregar, você vai perder. Entendeu? Você vai deixar que o inimigo leve a sua vida. E Deus me deu a vida. Né? Então, era aquilo que eu pensava. Poxa, Deus se entregou por mim, por que que eu quero... Eu não quero morrer assim. Eu acredito que se Deus falou pra mim que ele tem uma história, ele tem essa história. Amém. E aí chegou a dança, como foi? E aí nessa igreja tinha uma menina lá que ela falava, eu amo dançar. Eu falei, eu também amo, só que eu era um pouquinho rebelde ainda, sabe? E aí eu falava, eu também amo, eu quero dançar. E aí o pastor, calma, Thaís, a gente vai trabalhando com você. E aí eu comecei a participar dos ensaios, só que era gestos na época, não é o que eu danço hoje lá na The Alpha, mas eram gestos. E ali eu olhava aquelas meninas dançando, algo dentro de mim queimava muito. Eu falei, eu quero dançar assim. E aí eu comecei a dançar. Só que como eu disse, a depressão ela tem altos e baixos, eu passava por isso nos momentos que eu dançava. O inimigo já lutava comigo ali na dança. Naqueles momentos que eu queria dançar, ele colocava alguma coisa para não dançar. Ele impedia de alguma forma. Ou era usando alguém para falar comigo, assim, você não dança nada. As críticas, dança... né? As críticas, né? Para eu poder desistir. Para travar de vez o seu ministério. Sim. Né? Você dança. Dança. O que a dança traz na palavra de Deus? Onde é isso? Miriam dançou, gente. Né? Então... aquilo me deixava triste, porque eu ainda, querendo ou não, era uma nova convertida, né? E eu falei, sabe de uma coisa? Eu não vou dançar mais, não. Porque a gente é muito criticado. A dança, ela é muito criticada. Ontem eu participei de um culto que o pregador falou que toda vez que você se posiciona, você vai arrumar um monte de inimigo. E o problema é que a gente, às vezes, arruma inimigo dentro da igreja, né? Sim. E meu pai tem uma frase que é clássica, que diz que a igreja... é o exército que mais mata seus soldados, infelizmente. Por isso que a nossa fé tem que estar em Deus. A gente não pode olhar para... Verdade. Né? A gente não tem que colocar a nossa confiança em pessoas. A gente tem que colocar em Deus. E nem a expectativa, porque se a gente for fazer as coisas esperando aplausos e elogio do homem, não adianta. Porque quantas vezes a gente também não deve ter falhado com pessoas, né? Hoje você... tá na liderança de um ministério, quantas vezes alguém, às vezes, não estava esperando ali um elogio, um aplauso seu e passou batido. Então, a gente acaba, né, gerando expectativas sobre os homens, esperando aplausos, esperando reconhecimento, quando, na verdade, quem tem que trazer isso para a nossa vida é Deus. Sim. E quando a gente está exercendo nosso papel, muitas vezes ele vai ficar em silêncio. Por quê? Você está executando bem, para que ele vai ficar ali, tipo, jogando confetezinho? Essa dança é maravilhosa. Né? E eu passo isso para as meninas, né? Exatamente isso. E ali eu comecei a dançar, aí eu fui a igreja teve uma divisão, né? E aí eu fui pro ministério que era mais próximo da minha casa. Só que eu senti ainda algo bloqueando aquilo que eu fui melhorando, né? Eu cresci ministerialmente, eu cresci na fé. Eu não tive mais depressão naquela época, mas eu ainda precisava ser tratada muito na minha área emocional. Porque como eu já recebia tudo que chegava para mim já era como algo ruim. Então eu reagia de uma forma ruim. E foi através da dança que Deus começou a me curar, né? E aí, nessa igreja que eu já estava há muito tempo, eu fui ministrar
um dia, e eu ministrava várias vezes, pedacinhas, assim, mas eu não tinha liberdade de ministrar, de dançar da forma como hoje eu danço. Eu não tinha essa liberdade, eram coisas limitadas, eram danças limitadas. A depressão, ela me fez entender que eu vivi um momento sozinho com Deus. Eu vivi um momento sozinho com Deus. Então, ali foi que Deus foi me tratando para que quando eu pudesse subir no altar e dançar, eu pudesse realmente transmitir quem é Deus. Né? O que Ele quer através dessa dança. Só que essa dança, como era gesto, eu não conseguia ter essa abertura para transmitir. E aí, um dia eu fui dançar. Livremente, sem ser gesto, né? Uma das meninas do louvor pediu para eu ministrar, eu ministrei. E naquele dia uma criança foi liberta. Uau. Ela estava vindo de um centro e ela foi liberta. Ela viu Jesus através da dança, né? Ela viu que Jesus estava ali no momento que eu estava ministrando. E aí eu entendi, eu falei, é o meu chamado. Mas como eu vou viver esse chamado? Limitada? E aí eu passei por alguns processos, né, nesse lugar. E aí eu falei, Deus, se chegou o tempo de eu sair e viver aquilo que o Senhor tem para que eu viva, eu quero que o Senhor use alguém, sabe? Algo para que eu entenda que realmente o Senhor vai me levar para onde o Senhor quer que eu vá. E eu lembro que tinha a conferência da pastora, né? Eu não conhecia, assim, a AD Alpha. Né? Muito eu ouvia falar, mas eu não conhecia muito. E aí, como eu sou professora, eu conheço muitas mães, né? De aluno. E aí, uma mãe de um aluno, ela ia na AD Alpha. E aí eu passei por uns processos dentro da igreja que eu estava. E aí uma criança novamente foi usada para me abraçar. E porque eu tinha pedido para Deus um abraço. Quando eu fosse para sair daquele ministério. E aí uma criança me abraçou. E aí uma mulher mais adulta falou, você não pediu um abraço? Esse é meu abraço. A importância de ser específico, né? Tá na fiação correta aí, hein? Mas acho que é engraçado, porque normalmente Deus responde dessas maneiras para o pessoal mais novo convertido. E aí você já tinha uma caminhada na igreja, né? Já. Mas eu sempre pergunto, né? Eu sempre converso com Deus. Como eu vivo sozinha, né? Moro sozinha, às vezes senta assim, eu vou comer, e aí eu não vou comer na mesa, aí eu vou comer no sofá, e eu falo, não, eu vou sentar à mesa. E aí eu sento e falo, Deus, senta aqui comigo. E aí eu vejo que ali eu não tô sozinha. Um relacionamento. Né? É um relacionamento, sempre foi assim. Tudo que eu ia fazer, né, eu perguntava. E eu era uma pessoa que eu me sentia muito sozinha. Muito sozinha, até porque eu não tinha mais os familiares, né? E aí, tão próximos. E eu falei, gente, eu me sentia muito sozinha. Mas a minha mãe sempre me liga, conversa comigo, sempre é presente, né? Mas o estar sozinha, né? Às vezes a gente pode estar com 500 pessoas em volta. Você se sente mas você pode se sentir sozinha. E eu me sentia muito assim. Chamada solitude, né? Eu me sentia assim. E aí, eu falei, não, eu vou sair. E pra sair. Só que eu queria muito ir numa conferência. Eu precisava me alimentar de algo da palavra de Deus. Só que eu tinha 3 amigas nessa época e elas decidiram ir na conferência, mas não me chamaram pra ir. E aí eu fiquei muito triste, porque eu queria muito ir nessa conferência da pastora. Eu liguei até pra mãe do meu aluno. Aí como eu faço pra entrar? Só que ela tava dançando, como que ela ia me... Thaís, eu tô dançando, como que eu vou fazer pra te trazer aqui agora? Foram 2 tristezas, né? Das amigas que foram sem te chamar. E de não ter participado da conferência. Sim. Naquela época eu não entendia que realmente não era o tempo de eu estar ali com elas. Porque elas chegaram a falar, não é o tempo de você estar aqui, porque eu também preciso me alimentar. Só que, ao mesmo tempo, eu queria estar. Será que não era o tempo? Será que realmente eu tinha que ficar sozinha? Vinham todas as perguntas na minha mente.
Mas eu queria estar ali. Porque eu via aquelas meninas dançando na The Alpha e eu achava linda a forma de como elas dançavam. Foi quando eu falei assim, tudo bem, eu não vou. Não falei com elas, mas eu falei comigo. Eu chorei muito, fiquei muito triste. Mas no ano que vem, eu não estarei assistindo a conferência. Eu estarei dançando nessa conferência. Você declarou. Eu declarei isso. Com muita força e muita fé. Passaram-se os dias, eu fiquei muito mal mesmo. Passou um ano, né? Eu precisei me erguer de novo. E aí a mãe desse aluno falou, ela viu que eu não estava bem, né? Emocionalmente, espiritualmente. Thaís, vamos comigo na The Alpha? Eu falei, não. Eu declarei, mas vamos com calma. Porque a The Alpha é uma igreja grande. Ali ninguém nem vai olhar pra mim. Se eu já me sentia sozinha numa igreja pequena, imagina numa igreja grande. Só que nessa igreja que eu era anteriormente, eu tinha uma família ali que me acolhia sim, que eu não posso negar isso, que durante anos eles cuidaram de mim, sabe? Deus nunca me deixou sozinha. Em todos os lugares que eu entrei, ele sempre colocou alguém ali pra cuidar de mim. Ele sempre colocou pessoas pra dizer, você não tá sozinha. Por mais que às vezes minha avó tava aqui, mas era uma senhora, né? Eu sempre tava ali com ela. Mas ele nunca me deixou sozinha, em momento algum. Eu sempre, nos lugares que eu entrava, seja pra trabalhar ou na igreja, ele colocava pessoas pra cuidar de mim. Então, eu não posso ser ingrata também nessa parte, né? Só que são ciclos e eu precisava mudar, né? Deus chega a zona de expulsão, né? Ele me expulsou, na verdade, do lugar. Ele falou, se você não sair por bem, você vai ter que sair. De alguma forma. E aí eu falei, não, eu não vou pra The Alpha. Eu não quero ir. E aí eu lembro que a Gislaine me levou. Falou a menina que hoje vive lá. Não sai mais de lá. Não sai, né? Não sai. E aí ela falou, você vai. Nem que seja pra sentar e ouvir só a palavra, mas você vai. E era Deus colocando mais uma vez uma pessoa pra cuidar de mim. E aí ela me levou, eu sentei lá na cadeira e fiquei burrada. Não queria dançar, não queria ver nada. Nas últimas fileiras, normalmente. Bem na última. Perto da porta. Perto da porta, exatamente. Exatamente. E aí eu tava bem quietinha. E aí passaram uns 2 meses. Aí ela foi pra cantar. E eu precisava tomar uma posição, né? Eu precisava ter uma postura. O que eu vou fazer? Eu não posso ficar numa igreja, na outra. Não, eu preciso tomar uma posição diante de Deus. O que eu vou fazer da minha vida, né? Nessa área cristã. E aí ela cantou e ela contou um testemunho e eu fui embora pra casa. E eu tinha perguntado pra Deus o que eu tinha que fazer. E aí eu tive um sonho novamente. E nesse sonho, eu vi a Angela abrindo a porta, assim, ó, da igreja. E eu ouvi uma voz falando, quando você firmar seus pés aqui, eu começo a fazer algo novo na sua vida. Falei, não vai ter jeito, eu vou ficar na dela. E ali eu comecei, né? Eu falei que eu não queria entrar em ministério nenhum, que eu queria só ficar quietinha, ouvindo. A sua história é a história de muitos ali, né? Vai se repetindo ao longo do tempo. Todo mundo que senta aqui. É a nossa também. Eu falei, eu quero ficar quietinha. E aí eu fui chamada para participar de um ensaio, né? Ela me levou num ensaio para eu conhecer. E aí a líder do ministério falou assim, olha, vou colocar uma música da pastora e você ministra. E eu nunca tinha ministrado assim, como a gente ministra na The Alpha, né? Em questão de dança. E aí ela falou assim, olha, você dança da forma como o Senhor te usar. E eu dancei. Era como se estivesse só eu e Deus dentro daquela sala. E cada movimento que eu fazia, realmente eu estava entregando a minha vida e os meus movimentos da dança para Deus. E aí, no outro dia, eu já estava na escala do ministério. Nossa, muito rápido assim, né? Muito rápido. Ou de repente aconteceu. Claro que eu passei, eu já estava na The Alpha, eu já era membro da The Alpha, lógico. E ali começou, né, exercer o meu chamado com a dança. Passei por muitos processos, porque eu ainda precisava ser tratada, né? E forjada. Eu precisava ser forjada. Várias vezes eu... De vez em quando Deus me lixa também, com a minha cara no asfalto, assim. Já sentei, já fiquei de banco algumas vezes. E se eu não passasse por esse processo, hoje eu não me tornaria líder, né? Então, a dança, ela
Tinha pessoas que falavam, nossa, a Thaís, ela é a dança. Ela é a dança, onde a gente vai. Tem gente que às vezes nem me conhece quando eu tô com uma roupa normal na The Alpha. Falou, Thaís, cadê a sua roupa de dança? Às vezes eu tô de costas, nossa, nem vi que era você. Mas quando eu tô com a roupa da dança, todo mundo me conhece. E eu passei por esse processo. A depressão tentou me pegar novamente. Foi na época que teve a pandemia. Eu precisei ficar sozinha em casa, né? Porque eu não podia ficar com a minha mãe, porque a minha mãe, ela faz o tratamento de câncer. Só que dentro de tudo isso, assim que eu entrei na The Alpha, só para vocês entenderem, poucos meses depois que eu estava na The Alpha, eu perdi a minha avó. A única pessoa que eu tinha aqui próximo de mim. Que você tinha em São Paulo, né? A minha avó faleceu. E foi muito rápido. Eu precisei ser muito forte. E 1 ano depois, o meu pai faleceu. Meu Deus. Então, eu tive 2 perdas muito grandes na minha vida, muito próxima, uma da outra. E eu precisei ser muito forte nessas 2 perdas. Eu parei de dançar? Não. Eu descansei. Porque eu precisava do descanso. Mas, às vezes, no meu quarto eu dançava. Na minha casa eu dançava. E quando eu criei aquela força de novo, eu ia voltando a ministrar. Mas em nenhum momento eu deixava de dançar. E agradecer a Deus, né, por ter colocado 2 pessoas maravilhosas na minha vida. E quando eu perdi meu pai, eu não imaginava que ia ser tão rápido a morte dele. Porque a gente ficou sabendo em 15 dias que ele estava com câncer. E ele faleceu muito, muito rápido. E aí, eu fui tratada durante esses 15 dias com ele. Porque eu não vivi uma infância muito fácil. E aí, nesses 15 dias, eu falei, que amor que eu sinto pelo meu pai, né? Eu só não descobria isso. Mas eu sempre amei. Mas é um amor tão forte naquela ligação que você vê que a pessoa tá partindo. E ele aceitou Jesus, graças a Deus, próximo à morte dele ali. Mas eu não saía de perto dele. E foi um momento que eu vivi aqui em São Paulo. E eu tinha que ir pro Rio, porque ele ficou internado lá. E voltava para São Paulo. Eu não era líder, tá? Ainda no ministério. E eu ia de novo para lá. E eu voltava. E foram 15 dias, assim, vivendo isso. Meu Deus. Até que eu recebi que ele tinha falecido e eu tive que voltar para lá correndo. E a minha mãe também faz o mesmo tratamento. Ela fez durante anos, né? O mesmo tratamento de câncer. E como ela não podia acompanhá-lo, eu acabava acompanhando ele. E aí, com essa questão, eu falei, e agora, meu? Desabou tudo. Como eu vou cuidar dela? Eu tenho um irmão, né? Um irmão, Thales, de 25 anos. Eu falei, como que eu vou cuidar dela como mulher, se eu moro longe? E ela não pode vir, ela, na época, muito menos ela não pôde, porque o tratamento dela é lá, né? Ela tem toda uma questão já preparada lá. E aí meu irmão voltou, porque ele ficava aqui comigo, ele voltou pra lá, assim que meu pai faleceu. Hoje eles vivem lá e eu vivo aqui. E foi uma época muito difícil, porque eu perdi tudo. O meu pai faleceu, eu perdi meio período na escola que eu trabalhava. E eu falei, minha vida virou do avesso. Só que diferente daquela época, que eu tive a depressão forte, eu tive a fé que eu iria aguentar por tudo aquilo que eu tava passando. Graças a Deus você já tinha sido forjada, né? Já estava mais forte para suportar esse período. Deus sabe o que faz, né? Sim. Os caminhos que ele leva a gente é sempre preparando. Então a gente sempre tem que estar atento, né? A Helene me falou uma vez, estudando, a Helene estuda demais, né? Bastante, graças a Deus. Que a depressão é quando você sofre uma pressão de fora para dentro, né? Quando você não consegue lidar com tudo aquilo que vem sobre a sua vida. Sim. Mas muitas vezes está ligado ao vazio que está dentro de você. Que esse vazio, a gente também... eu também passei por um período não tão profundo assim como você, mas ele foi preenchido, esse vazio, para que eu pudesse ter força de dentro para fora através de servir também, né? Quando a gente começou a servir na igreja, a gente preencheu esse vazio, né? Então,
esse retorno, isso que estava querendo te pegar de novo, dessa vez você já estava mais forte, né? Porque você já estava praticando. Ela já estava com a alma alimentada, suprimida, né? E o espírito também. Então, essa pressão externa acabou não sendo maior do que aquilo que você já estava dentro de você, né? Você e agora nós preparado. vamos falar sobre as coisas boas, mas só depois desse recadinho para você. Olá, pessoal. Estou aqui hoje para falar para vocês da Vidros Magno. Está construindo ou reformando e precisa de um ótimo serviço em vidros e esquadrias? Na sua casa e no seu negócio? Chama eles. Lá você vai encontrar os melhores profissionais e materiais do mercado para fazer exatamente o que você precisa. Eles trabalham com box, trabalham também com o telhado retrátil, telhado fixo, sacada articulada, porta deslizante, vai deixar a sua área gourmet top. Vidros Magnos fazem com amor, por isso fazem muito bem feito. Meu Deus, forte demais, hein? Olha, já falou sobre estar sozinha, sobre depressão, sobre perdão, sobre viver fora do seu chamado, como que ela foi liberta. Eita, essa menina várias tem história. Graças a Deus. E você tem alguma pergunta para ela? Tenho sim. Nesse período aí da pandemia, que deu uma bagunçada na vida de todo mundo, né? O seu chamado era ministrar ali a dança em cima do altar. Como é que você fez nesse momento que, tipo, a igreja estava fechada, não tinha mais aquele contexto ali do culto da forma que ele era? Como é que foi aquele período de um ano? Eu queria entender o porquê que nós estávamos passando, mas ao mesmo tempo foi um momento que eu tive a conexão com Deus mais forte ainda do que nós vivíamos, né, na igreja. E aí eu decidi gravar vídeos dançando. Porque eu sempre falo que a dança, ela não é só lá no altar. É aonde você estiver. Se você estiver no seu quarto, eu passo isso sempre para as meninas, né, que eu lidero, e eu falo que a dança, ela não é estar somente no altar. Ela pode ser alcançar vidas, no caso, através de um vídeo gravado. Eu amo, às vezes eu tô em casa e eu coloco um louvor e eu começo a ministrar na minha casa. E eu quero gravar aquele momento. E foi nesse momento que eu gravei várias danças e comecei a postar. E aí eu vi que meninas que dançavam, né, de outros ministérios, começaram a curtir, me procurar às vezes, né, no Instagram. E eu falei, vale a pena, né? Não é só a dança. Uhum. Eu sempre falo que a dança, ela é a palavra de Deus através dos movimentos, né? O amor de Deus através dos movimentos. E eu tentava transmitir isso para as pessoas através das redes sociais. E eu falo que a dança, ela não é só eu vou dançar. Eu vou passar uma mensagem. E essa mensagem é vinda de Deus. Meu Deus. Pegou aí, né, Sansão? Que benção, hein, Sansão? Ó, já enxerguei aqui, hein, Sansão? Meu Deus do céu, que maravilha que você acabou de falar. E eu falei, eu quero passar isso para as pessoas. Eu quero passar os momentos que eu passei, os momentos que eu tô vivendo hoje através da dança. E aquilo começou a repercutir. E aí Só que nesse tempo eu fiquei muito doente também, né? Eu passei por uma doença em questão de estômago, porque mexeu com toda a parte emocional. Então veio o estômago. Eu fiquei muito magra, eu cheguei a perder quase 30 quilos. Meu Deus! Isso já é magra. Você sumiu, então, bem pessoal. magrinha. E às vezes eu não tinha forças para ministrar, e mesmo assim eu dançava, que era aquilo que me alimentava espiritualmente, também me ajudava a passar para as pessoas. Só que chegou um tempo que eu falei, eu não aguento, eu tô passando muito mal. E na pandemia, como você ia pro hospital fazer exames? Não dava. Aí quando foi finalizando, né, a pandemia, eu fui, as igrejas ainda estavam fechadas, eu fiz o exame, conseguiram fazer, e eu estava com uma doença no estômago. Muito grave. Morar sozinha não é fácil, você não quer fazer comida. Então você vai comendo as coisas, né? Só besteirinha. Mas só besteirinha. E aí eu acredito que também Deus estava parando, não só eu, como muitas pessoas nessa pandemia, para pensar, né? O que você precisa melhorar na sua vida? Sim. O que você precisa mudar como pessoa? O que você precisa mudar como mulher de Deus? Deus falou isso para mim. E eu precisava cuidar de mim primeiro.
Eu não tenho como cuidar de pessoas se eu não cuidasse de mim. E aí eu precisava cuidar da minha saúde. Eu precisava me alimentar melhor. Eu precisava comer melhor. Eu precisava ter uma vida melhor do que eu tinha. Eu não parava para comer. Eu não bebia uma água. Eu ficava dias sem beber água. Então, olha só, tem um copinho aí. E aí eu comecei... Aí eu fiz todos os exames, tudo. Peguei o Covid. Só que como eu já estava debilitada, quando eu peguei o Covid, eu precisei ser internada. E eu não queria falar isso pra minha mãe. Eu cheguei no hospital já com 40 graus de febre. Uma das amigas lá da igreja que me ajudou muito, a Maíra. E ela... Vários amigos, né, intercederam por mim, pela minha vida. Uhum. E eu cheguei com 41 graus de febre aí, praticamente no hospital. E eu tava zonza, e eu não via, eu falava, Maíra, eu tô muito ruim. E pra eu chegar nesse nível, eu realmente estava muito ruim. E aí a médica falou assim, olha, ela tá com 41 graus de febre, já vamos deitar ela, colocar a perna dela pra cima, e no exame deu que eu estava com trombolismo pulmonar. Covid, né, chegou a ter trombolismo pulmonar. E ali, eles aplicaram uma injeção na minha barriga e colocaram, falaram, a gente vai te transferir pro hospital mesmo, que aqui é um pronto-socorro. E eu pensava na dança, eu falava, nossa, eu nunca mais vou dançar. Porque ela falou, você pode perder os movimentos, porque o trombolismo se correu. Eu falei, Deus, eu nunca mais vou dançar. E eu chorava. Só que ao mesmo tempo eu sentia uma paz. A Maíra segurava na minha mão, vai ficar tudo bem. E ela conversando com a missionária Márcia, com várias pessoas naquele momento. E aí eu fui pro hospital, fui transferida para o hospital. Quando eu fui nessa transição do pronto-socorro pro hospital, eu cantei a música, né? Deus vai abrindo o caminho, né? Quebrando as correntes, tirando assim da pastora. Uhum. E aí, naquele momento que eu cantava, eu sentia que eu estava sendo curada. De um lugar pro outro. E ali tinha duas meninas do meu lado que elas estavam tentando suicídio. Que elas deitaram ali próximo a mim. E aí os médicos começaram... Só que quando eu entrei no Cruzeiro do Sul, eu já estava melhorando. Era 5 minutos só, de um lugar pro outro. E aí, quando eu cheguei dentro do Cruzeiro do Sul, o médico falou, olha, eu não sei o que tá acontecendo com você. Mas tá tudo ficando normal. As pessoas na igreja orando. E eu falava, Deus, eu quero voltar a dançar. É só isso que eu peço pro Senhor. Ministrar através da dança. Me dá um tempo de vida pra ver minha família bem, sabe? Pra ver eu crescer, eu conquistar realmente, porque eu ainda tô no processo. Eu ainda não cheguei, sabe? Eu falei, eu quero conquistar ainda coisas para ajudar a minha família. E aí eu fiz os exames a madrugada inteira. E aí a missionária Márcia falou assim para mim, às vezes você não sabe o porquê você tá aí. Às vezes você tá aí para ajudar vidas que precisam ouvir sobre Deus. E eu entrei na máquina, eles quebraram até a carência do convênio, fez a ressonância, tudo de novo. Tudo. Isso eu entrei, era 11h30 da noite no hospital. 4h da manhã, eu ainda estava fazendo os exames e não dava nada nos exames. Meu Deus. Nada. E eu saí do hospital com 40 graus de febre. O médico falava, eu vou te entubar. Você não tem como ficar no pronto-socorro. Você vai precisar ser entubada. E eu olhava aquelas duas meninas gemendo que tinham tentado se matar uma noite anterior. E eu pedindo pra Deus a vida. Olha só. E aí, quando eu entrei nessa máquina, o médico fazia assim pra mim. E eu chorava e eu via uma luz branca, sabe? Algo muito forte. E aí o médico fazia assim pra mim. Não tô entendendo. E eu voltei, trocou o plantão, entrou um outro médico. E quando chegou todos os exames, era 7h da manhã, a Maíra já precisava ir pra casa dela, né? Ficar com os filhos, porque ela largou tudo pra ficar comigo. O médico levantou as mãos. E falou assim, você é um milagre. Meu Deus. Que forte. Você é um milagre. E na hora que ele falou, você é um milagre, as duas meninas estavam do meu lado. Elas levantaram e elas pediram perdão. Olha só. Elas abraçaram a mãe e o pai. E elas pediram perdão porque elas estavam tentando tirar a vida. E eu estava ganhando a vida ali naquele momento.
E o médico falou assim, você é um milagre. Do jeito que você chegou aqui. Só Deus pra tirar você daqui vivo. Glória a Deus. Eita. E aí foi quando a igreja começou a voltar, tudo começou a abrir, eu já tava bem, graças a Deus. Mas eu não estava 100%. E eu queria cuidar da minha saúde. E aí eu decidi ir num culto da The Alpha, numa sexta-feira forte, que tinha sexta-feira forte. E o pastor Vitor Hugo estaria lá nesse dia. Eu falei... Eita, foi forte mesmo. Foi forte, esse dia foi forte. E eu pensei assim, eu vou entregar a dança. Por mais que eu pedia pra Deus, eu queria aquele tempo. E eu falei assim, eu vou entregar a dança. E eu fui aquele dia decidida. Por quê? Porque por mais que eu estivesse bem, melhorando, eu não me sentia 100% em várias áreas da minha vida. E eu falei, eu vou entregar. E aí eu fui nesse culto. E eu nunca sento, quem me conhece na Delphi, eu nunca sento no cantinho lá no fundo. Eu sempre tô ali, né, na frente ou no meio. E nesse dia a gente tava tudo de máscara ainda. Eu tava com uma máscara cheia de bolinha na época. E eu sentei bem no canto. Só que ninguém sabia. Eu não era da liderança, mas eu era liderada. E eu ia falar com a minha líder que eu não queria mais, porque ela estaria lá naquele dia. E aí o pastor Vitor Hugo tava pregando, tava profetizando sobre a vida de algumas pessoas. E aí eu fui lá, e eu já tava indo embora, né? O culto já estava quase acabando. Ele ia entregar o microfone pro pastor. E ele voltou com o microfone. Ele olhou, não tinha como me enxergar ali. Eu tava muito no cantinho. E ele falou assim, você, máscara de bolinha. Que ele não é brasileiro, né? E aí eu olhava para um lado, para o outro, falei, será que sou eu que sou a única que tô de máscara de bolinha? E aí uma das meninas da dança que tava comigo, ela falou, é você. Ele falou, eu preciso de umas 5 mulheres aqui na frente. Porque vai ser muito forte o que vai acontecer. Eu ainda estava muito debilitada, eu ainda estava muito magra na época. E aí eu saí do meu lugar e ele falou, vem andando. Só que quando você vier andando, Deus já vai estar te curando. Meu Deus. E aí eu fui saindo do meu lugar, eu fui dançando da onde eu estava até o altar. E aí ele levantou a mão pro alto e colocou a mão na minha mão. E ele falou assim, hoje o Senhor transforma toda dor, toda angústia, toda solidão, todo espírito de morte em dança, em dança, em dança. E eu comecei a dançar na ponta do pé. E eu dançava muito forte ali. Tanto que realmente precisavam de umas 5 pessoas para me segurar, porque eu não parava de dançar. Eu não parava de dançar, eu dançava na igreja. Meu Deus. Não é tempo de você entregar o seu ministério. O Senhor só manda te falar isso. Continua marchando. Amém. Porque muitas vidas serão alcançadas através da sua dança. Eita, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. É isso aí, que forte, hein? Enquanto a Thaís se recupera, eu tenho o último recadinho pra você. Não sai daí. Pessoal, tô aqui pra falar da Formen by Amaryllis, a melhor loja de roupa masculina que você vai encontrar, com certeza. Eles estão localizados em Santana do Parnaíba e Pirapora do Bom Jesus, mas fornecem através de entregas para todo o Brasil. Então, aqui tá o QR Code, você entra lá, pode pesquisar, top nos sapatos, couro legítimo, você vai se surpreender. Estamos de volta. O último bloco é sempre o mais esperado, né, Né? Mas certeza. Antes de fazer as minhas perguntas, o que o pessoal tem que fazer? Se inscreva no nosso canal, compartilha esse link. Deixa o joinha lá, hein? E comenta aqui embaixo, aqui, ó, o que mais te chamou a atenção nesse testemunho, tá bom? Que é muito forte esse testemunho. Thaís, sua vida é um milagre, como você mesmo diz, né? Várias situações que você passou, a sua intimidade, ser ministrado por uma criança, aceitar Jesus através de uma criança, várias coisas Deus foi cuidando ali de você, né? Mas se você pudesse resumir tudo isso em 1 minuto, como seria? Olhando para essa câmera aqui. Eu falaria sobre a fé, sobre acreditar em você, acreditar em Deus, o amor próprio, né? Eu, por muitas vezes, achava que as pessoas olhavam para mim e falavam,
isso que você tá vivendo é besteira, a depressão é uma besteira, mas só quem passa, só quem vive isso sabe que não é fácil. E só que eu não desisti. Eu acreditei em Deus, eu continuo acreditando em Deus. E eu vejo que hoje a minha dança real não é minha dança, eu falo que a dança é do Senhor. O meu chamado, ele alcança, assim, vidas. Quantas crianças, quantos testemunhos eu já recebi por meio da dança. Quantas pequenininhas que hoje dançam comigo, né? Elas dançavam na frente do altar quando me viam dançando, não só eu, como todas as outras meninas. E é o que eu falo, que por qualquer problema que você passe, ou que você esteja passando, ou que você já passou, o que você não pode perder é a fé em Deus. E acreditar que tudo vai ficar bem. Né? Amém, é isso aí. E agora eu queria que você desse mais um recadinho, né, desse período que eu acredito que foi o pior da sua vida, que é essa fase da depressão, né? Sim. Você também deixasse um recado para quem está assistindo agora. A depressão, ela te consome, né? Você se sente sozinho, você se sente incapaz de fazer qualquer coisa, você se sente menos do que as outras pessoas, porque você vê as outras pessoas felizes e você não está feliz. Mas quando você passa a acreditar e a confiar em Deus, buscar Deus, seja na sua casa, indo para a igreja, né? Que é claro que você precisa se alimentar das promessas e da palavra de Deus, você começa a viver um novo. E Deus, ele começa a fazer coisas novas na sua vida, ele começa a te usar de uma forma diferente e você vai poder ser um testemunho para outras pessoas, como hoje eu estou sendo. Glória a Deus, é isso aí. E aí, Daniela, forte, hein? Muito forte. Tá aí, você quer deixar um abraço, um beijo para alguém? Eu gostaria de deixar um abraço para minha família, né? Para minha mãe e para o meu irmão, que hoje moram longe de mim, mas que eles sabem que é por um propósito. Para os meus pastores, né? Sim. Jair e Cassiane, e para minhas meninas, né? Do Ministério de Dança. Toda vez que ela fala em dança, lá do sorriso. Eu percebi isso o episódio inteiro. Para minhas, tanto as pequenas quanto as maiores, porque eu falo que sozinha nós não somos nada. Nós somos uma equipe. Amém, glória a Deus. Olha aí, a semana passada nós tivemos aqui um testemunho de cura de esclerose múltipla. Hoje, libertação, né, de depressão, a ativação de um ministério. E semana que vem também tem coisa boa. Então, eu te aguardo aqui. Quando? Sim, na próxima semana. Na próxima semana. Qual que é o melhor episódio mesmo, Helene? O próximo.